Se eu perguntar para você quanto tempo é necessário para se deslocar de uma cidade A para uma cidade B, dizendo apenas que a distância entre elas é de 60 quilômetros, certamente você vai me responder que precisa de mais informações para dar essa resposta com um nível de precisão adequado. Então, é necessário, por exemplo, saber que tipo de transporte vai ser utilizado, se for, por exemplo, de carro ou de ônibus, se a rodovia está em boas condições, se tem trânsito, se não tem. Ou seja, uma série de informações que são de extrema relevância para que essa resposta seja dada com um nível de precisão adequada. A ideia disso é mostrar para vocês que, com essa analogia, que para dimensionar um sistema de ar-condicionado a situação é exatamente a mesma. Não basta saber a área do ambiente. A gente precisa de uma série de outras informações para que esse cálculo seja feito com um nível de precisão adequado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve no nosso canal. Dessa maneira você ensina o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você, além de fazer com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas, podendo ajudar a elas também. Quando nós vamos climatizar um ambiente, a primeira coisa que a gente precisa é dimensionar o equipamento de ar-condicionado. Para isso é necessário que se calcule a carga térmica. O cálculo da carga térmica é a determinação da quantidade de calor que nós precisamos remover de um espaço com o objetivo de manter esse espaço nas condições de temperatura e umidade que se deseja. Isso eu estou falando da maior parte das aplicações aqui no Brasil, que são aplicações de resfriamento. Entretanto, no restante do mundo e algumas partes aqui do Brasil também temos aplicações de aquecimento. Nesse caso, a carga térmica é a quantidade de calor a ser adicionada e não removida no espaço para que se mantenha também as condições de temperatura e umidade. Esse cálculo ele dá um resultado de uma potência que no Brasil, quando a gente fala de potência de equipamento de ar-condicionado de pequenos ambientes, a gente ainda tem muito forte, muito enraizado o BTU-hora, que a gente chama de BTUs. No popular virou BTUs, né? É uma unidade de potência térmica que diz quanto aquele condicionador de ar consegue retirar de um determinado ambiente. Condicionadores de ar de pequena e média capacidade são comercializados em capacidades padronizadas. São praticamente equipamentos de prateleira. E o que a gente faz é pegar o resultado da carga térmica e, a partir desse resultado, selecionar um equipamento em uma dessas capacidades. Por exemplo, imagine você que o resultado da carga térmica deu 34.000 BTUs. Ora, eu sei que eu tenho um equipamento de 30.000 e tenho um de 36. Nesse caso, o que eu, Daniel, faço é selecionar um de 36.000, uma potência imediatamente acima da potência calculada. Se eu tivesse um cálculo que desse, por exemplo, 30.500 BTUs, ou seja, uma diferença muito pequena, muito sutil, acima da capacidade padronizada, nesse caso, eu utilizo de 30.000. Então, é importante que a gente faça um cálculo de carga térmica com nível de precisão adequado para selecionar um equipamento que nos garanta conforto térmico. Além disso, acredito que todo mundo quer ter redução de custos, de energia, de manutenção, e só selecionando um equipamento adequado a gente consegue isso. E também para selecionar, para dimensionar a infraestrutura do sistema, tubulação, rede de dutos, quando é o caso, além da infraestrutura elétrica, a gente precisa sim saber qual é a capacidade de refrigeração do condicionador de ar. Então, os erros no dimensionamento podem resultar em subdimensionamento, que é a seleção de um condicionador de ar menor do que o que você precisa. Com isso, ele não consegue retirar todo o calor que tem naquele ambiente, fazendo com que você tenha uma temperatura mais elevada do que deseja e, consequentemente, tendo desconforto térmico. O condicionador de ar não atingindo a temperatura que é requerida para ele, ele vai tentar a todo custo conseguir isso, funcionando de forma ininterrupta. E assim ele vai ter um desgaste prematuro. Além disso, ele vai trabalhar na zona em que ele é mais ineficiente, energeticamente falando. Ou seja, você vai trabalhar
vai ter um equipamento que vai estar sempre trabalhando, tendo maior consumo de energia. O condicionador de ar superdimensionado, por sua vez, requer que você faça um maior desembolso inicial, tanto para comprar o equipamento como para instalar. Além disso, as manutenções desse ar-condicionado também vão ser mais caras. Isso sem falar que, se ele não for um equipamento que tenha tecnologia inverter, ele vai ficar sempre ligando e desligando de forma muito rápida e constante, e isso implica em maior desgaste do compressor, consequentemente redução da vida útil. Além disso, se ele tiver, mesmo que ele tenha tecnologia inverter, ele vai trabalhar muitas vezes durante um intervalo de tempo muito grande em uma potência muito menor do que a que ele tem disponível. E nessa zona ele também não está na sua zona de melhor eficiência energética. Alguns autores eles distinguem o termo estimativa de carga térmica de cálculo da carga térmica. A estimativa, como o próprio nome sugere, é algo que não é exato, é estimado. Ele utiliza de dados, informações não completas ou de dados gerais, médios, utiliza-se suposições e cálculos muito simplificados para chegar a um resultado. Com isso, a gente tem um resultado que não é confiável. O cálculo de carga térmica, por sua vez, ele requer o uso de dados de projetos reais. Além disso, o que as normas e a literatura recomenda é que a gente faça isso com base em metodologias que só são viáveis através de uso de softwares de computador. Por que a estimativa de carga térmica não tem confiabilidade? No meu ponto de vista, ela deve ser evitada sempre que possível. Porque ela não leva em considerações fatores que qualquer pessoa, mesmo que não seja especialista da área, não de convir comigo que não tem o menor sentido deixá-la de fora. Deixar de fora o clima da cidade, a orientação solar da fachada, saber quais são os materiais que foram utilizados naquela edificação, a inércia térmica da edificação, o que eu tenho de iluminação lá dentro. Iluminação gera calor. Se janela pega sol, se não pega, que tamanho são essas janelas? Há proteção nessas janelas ou não existe? Que tamanho são as minhas portas? Com que frequência eu abro essa porta? Quantas pessoas tem no local? E que nível de atividades essas pessoas estão desempenhando? E além disso, que equipamentos eu tenho ali? Não só a quantidade, mas que equipamentos efetivamente eu tenho ali. E os métodos simplificados, eles não levam em consideração praticamente nada disso. E mesmo quando usa, ele vai, por exemplo, confundir um notebook com uma grande impressora. Então a estimativa de carga térmica ela é utilizada porque, lógico, ela tem algumas vantagens. Ela é rápida, ela é barata, ela requer poucos dados e pode ser utilizada por leigos. Esse é o fato de muita gente utilizar a estimativa de carga térmica. Agora, tudo tem seu preço, e o preço é alto. Não permite uma análise detalhada, a confiabilidade é baixíssima e o nível de risco é extremamente elevado. Ainda assim, pode ser aceitável usar os métodos de estimativa da carga térmica quando a gente tem ambientes muito pequenos e de baixa criticidade, como, por exemplo, pequenos dormitórios e pequenos escritórios. Nesse caso, o que eu recomendo é que se use de preferência as planilhas eletrônicas com base na norma 5.858. Ainda se encontra facilmente na internet essa planilha. Outra situação em que a estimativa de carga térmica é aceitável e até deve ser utilizada é quando a gente está fazendo projetos preliminares ou orçamentos preliminares. Nesse caso, utilizar o método BTU por metro quadrado, ele é viável e até recomendado, porque não é o valor final disso daqui que vai determinar qual condicionador de ar vai ser selecionado lá na frente. Isso aqui é apenas para que se tenha uma ordem de grandeza do que se espera lá à frente. Além disso, mesmo fazendo um cálculo num software de alto padrão, que utiliza o melhor método de cálculo de carga térmica, quem insere as informações ali é um ser humano e ele pode errar. Então, por exemplo, eu já vi erros, né, de que uma pessoa foi, ao invés de colocar 100 pessoas no auditório, colocou 1000.
E lógico que o resultado da carga térmica foi muito maior do que aquilo que se esperava. Ao comparar esse valor com aquilo que se esperava, viu, provavelmente deve ter alguma informação errada aqui. Foi o que se verificou. Houve um acréscimo de um zerinho ali, né, que fez toda a diferença, mas foi justamente fazendo uso dessa estimativa que se conseguiu conferir uma informação. Então, quando eu olho para um ambiente, eu já tenho noção se esse ambiente tem uma carga térmica baixa, média ou alta. Eu não sei dizer quantos BTUs por metro quadrado tem ali. Eu não consigo ainda, mesmo depois de mais de 1000 cálculos de carga térmicas feitos. Mas eu consigo, lógico, ter essa noção de aqui é baixo, aqui é médio, aqui é alto. E em cima dessa informação, eu consigo validar valores que vão vir lá na frente. Mas isso porque eu já tenho uma experiência que fez com que eu tivesse esse feeling. O fato é que praticamente todo dia eu faço cálculo de carga térmica que alguns resultados dão 500 BTUs por metro quadrado e outros que dão 1000. E aí sobre as calculadoras que os fabricantes disponibilizam, eu deixei aqui o link de 3. O que eu recomendo é que façam nas 3. E nesse caso, como o nível de incerteza é bastante elevado, se for para errar, erre para mais, tá? Então faça nas 3 e selecione aquele resultado que deu uma maior potência de refrigeração. Então eu reforço, quero deixar a mensagem muito clara de que essas ferramentas, no meu ponto de vista, são úteis apenas para ambientes pequenos e ainda assim os riscos de erro são grandes e devem ser considerados. Fuja de cálculos baseados apenas na área do ambiente. E isso acontece porque, como a gente já falou, esse método ignora variáveis que são essenciais no ambiente e que pode resultar em um erro de seleção do equipamento. E, consequentemente, desconforto térmico, custo inicial mais alto se você comprar um equipamento superdimensionado, maior custo de manutenção, tanto para o super como para o subdimensionados, maior consumo de energia também nos dois casos, e se você comprar um equipamento subdimensionado, é muito provável que vá ser necessário você fazer uma substituição precoce do equipamento. Isso quer dizer que você vai gastar a mais não só na compra de um novo equipamento, mas também pode ter custos envolvidos em reinstalação, substituição de tubulação, de elétrica e até cabeamento. Por sua vez, o cálculo de carga térmica é baseado em dados reais. Ele leva em consideração o clima da cidade, a orientação solar, o material que foi feita a edificação, a ocupação, né? Ou seja, quantas pessoas e o que elas estão fazendo. Qual é o tipo de iluminação, quantas lâmpadas tem, que tipo de iluminação e qual é a potência dessas lâmpadas. Quais são os equipamentos eletrônicos ou qualquer outro equipamento que gere calor dentro desse ambiente. Então, é assim que se faz o cálculo de carga térmica. Os métodos para fazer esse cálculo podem ser um pouco mais complexos ou um pouco menos. O método intermediário, CLTD, CLF, ele pode sim ser feito numa planilha ou até manualmente. Por sua vez, os métodos avançados são impossíveis de se fazer sem o uso de softwares especializados. E por que a gente faz cálculo de carga térmica? Porque acho que todo mundo quer e precisa de confiabilidade. Então, só com o cálculo de carga térmica a gente tem uma alta precisão e confiabilidade. E, lógico, redução de erros. Decisões mais eficientes. Desvantagens: os cálculos realmente são mais complexos e demorados. É necessário que seja feito por um profissional qualificado e que esse faça uso de softwares especializados. E as desvantagens da carga térmica, do cálculo da carga térmica, é que são cálculos complexos, demorados, só é possível ser feito por profissionais qualificados. Além disso, é necessário que se use softwares especializados. Agora vamos falar um pouquinho de recomendações normativas. Nós temos basicamente duas normas que falam sobre cálculo de carga térmica. Uma é a 16655-3, que é a que fala de carga térmica para ambientes de uso residencial. Ela determina o uso do método CLTD-CLF. Como a gente viu ali,
o método CLTD-CLF é considerado um método de cálculo de carga térmica. Esse método pode ser feito manualmente. Entretanto, a norma determina que deve sim ser utilizado softwares sempre que houver a necessidade de fazer o cálculo em ambientes múltiplos ou repetitivos. A norma proíbe o uso de fatores de segurança compostos e sugere que a seleção do condicionador de ar seja feita com base no valor mais próximo, sem exageros. A norma NBR 16401 de 2024, que foi, ou seja, uma norma que ela já existia, mas foi recentemente atualizada. Recentemente, eu digo que foi agora no final de 2024. Então ela determina que os cálculos sejam feitos os mais exatos possíveis, levando em consideração as várias horas do dia. Os métodos de cálculo recomendados são o TFM ou o RTS. E ela aceita o método CLTD-CLF apenas no caso de sistemas de ar-condicionado com zona única. O que é isso, Daniel? Zona única? Basicamente, um sistema em que você tem apenas um ponto de controle de temperatura. Essa norma determina também que todos os fatores que influenciam no cálculo devem ser considerados. Recomenda também que não sejam utilizados fatores de segurança para compensar incertezas de cálculo. Como a gente já falou, para fazer cálculos de carga térmicas de acordo com os métodos mais complexos, só existe viabilidade via software. E os softwares que a gente tem disponível hoje no mercado são o Energy Plus, que é do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele se baseia no método Heat Balance, que é considerado o mais confiável de todos. E temos outros dois softwares, o RAP e o Trace. O RAP é da Carrier, a versão mais recente é baseada também no Heat Balance, mas as versões anteriores são baseadas no método TFM. O Trace 3D Plus, ele é um software mais recente da Trey, é também baseado no método HB, o método Heat Balance, e o antigo software da Trey, o Trace 700, era baseado no método RTS. Bom, e o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que esses métodos simplificados, eles têm um elevado nível de risco. Sempre que for fazer o cálculo de carga térmica, use softwares reconhecidos, faça cálculos precisos que garantam projetos confiáveis e consulte especialistas para ambientes mais complexos. Lembre-se que projetar é muito mais barato que errar.